Hoje eu vou trazer para vocês novos interruptores com botão físico. E para quem já me acompanha há muito tempo no canal, sabe que eu utilizo aqui na minha casa esses interruptores da ZMSmart, né, com o botão físico. No meu caso, eu utilizo o Zigbee. Também existe a versão Wi-Fi, igual a esses aqui, só que eles são Zigbee 3.0. Esses interruptores aqui são a minha escolha, que eu uso no dia a dia. Já tem aí 2 anos. E aí é o seguinte, por que eu gosto de interruptores físicos e não de touch? Primeiramente, os interruptores touch, visualmente, eles são mais bonitos sim do que esses aqui. Só que o que acontece? Eu não gosto porque se ele tiver 3, 4 botões ali, você vai ter um problema gravíssimo, porque toda vez que você precisa pressionar algum deles, você vai ter que ficar ali olhando, né, para poder acertar aquele botão exato e acender aquela luz referente àquele botão, né? Então, para mim, isso no dia a dia é muito chato. Eu gosto do físico porque a gente vai no toque, né? Igual aí qualquer interruptor hoje que a gente já tem na nossa casa, que eles são todos botões físicos, facilmente você ali pressiona qual que você quiser. Então, isso é um dos motivos porque eu não uso touch, e eu vou ser bem sincero, tá? O canal aqui já tem muitos anos, e desde o início eu usei pouquíssimos touches. Depois que vieram esses modelos, nunca mais eu vi um interruptor touch aqui na minha casa, tá? Só mesmo para testes, claro. Mas aqui é o seguinte, esses 3 Zigbee 3.0 também são da ZMSmart, tá? O link para a compra deles estão aí na descrição. E aqui eu estou trazendo para vocês as versões com neutro e sem neutro, tá? Então você vai ter a opção, dependendo de como tiver a instalação na sua casa, você vai poder escolher a versão com neutro ou sem neutro. Claro que eu sempre indico que se você tiver condições, tá? Isso eu falo porque eu sei que muita gente não tem como passar um fio neutro, mas se puder, passe o fio neutro e escolha a versão com neutro, tá bom? Até porque a sem neutro aí, muita gente ainda continua tendo alguns problemas. Eu vou explicar mais pra frente por que às vezes isso acontece. Mas então, vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes aí sobre esses interruptores, que eu posso já dizer de cara, gostei bastante. Fala, galera! Antes, então, de eu começar a falar sobre esses interruptores Zigbee da ZMSmart, se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever no canal, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue lá no meu Instagram, que eu posto coisas novas todos os dias, eu sempre coloco algumas dicas lá também, tá? E se já gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, que isso é muito importante para mim. Vamos lá, é o seguinte... Aqui são as 3 versões, na verdade aqui eu tenho 3 interruptores, tá? O de 1 botão, o de 3, um outro de 1 botão, o de 2 botões eu vou deixar para vocês aí as imagens, tá? Porque ele já foi instalado aí em outro lugar. Mas aqui é o seguinte, primeiramente, o que eu gostei desse interruptor falando aqui do visual? Primeiro, comparado aí com aqueles antigos, deixa eu pegar também um de 1 botão, é o seguinte, a gente já consegue ver que ele tem as bordas mais quadradas, né? Mais retas, enquanto aqui ela é mais arredondada. O botão, esse aqui, como ele é de 1, ele é meio que na lateral. Na verdade, como ele vai ficar em pé, ele vai ficar na lateral aí, né? E esse aqui não, já era um botão em pé. O de 3 botões também tem a diferença, né? Que os botões também eram em pé e esses aqui são virados aí na lateral. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse novo interruptor é o seguinte, o acabamento. Nesse aqui, a ZMSmart caprichou muito no acabamento. Se vocês visualizarem aí, na frente, ele é um pouco mais brilhoso, né? Ele tem um plástico mais bem acabado do que essa versão mais antiga. Outro detalhe é na parte traseira. Além aí das conexões, que são bem parecidas, tá? É o seguinte, aqui eles tiveram o trabalho de colocar agora uma armação, né, um espelho interno já de metal. Então a gente já vê que eles tiveram mais cuidado em ter um produto mais bem acabado. Isso aí perto de outros interruptores que eu já peguei de várias e várias marcas,
eu posso garantir que é o mais bem acabado de todos esses aí que já passaram aqui na minha mão. Agora falando aqui da parte dianteira. São 3 botões, o clique dele, uma das coisas que me chamou a atenção aqui, ele é um pouco mais barulhento aí do que o antigo. Então eu vou até colocar aqui mais próximo do microfone, ó. Então o barulho é bem mais alto aí do que esse aqui. E se isso vai te incomodar, não sei. Para mim não incomoda, porque é só ali o suficiente que você vai apertar a luz, vai ouvir aquele barulho e acabou, tá? Então isso fica a critério de cada um, claro, né? São 2 versões, né? A versão com neutro e a versão sem neutro. Então, antes de eu falar sobre a instalação, primeiramente vamos falar sobre os hubs que foram compatíveis, tá? Aqui todos são Zigbee 3.0. E aí, primeiramente, qualquer desses hubs que eu falar com vocês que foi compatível, em todos eles vão funcionar na Alexa e no Google Assistente. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos começar aqui então quais seriam esses hubs. Primeiro, né, e eu acho que seria o mais óbvio, os hubs Tuya, tá? Quando eu digo Tuya, são várias marcas existentes por aí. Além disso, outro hub que também funcionou, o hub da Sonoff, né? Ou então o hub da Ewilink. Todos normais, funcionamento normal, 3 canais e aquele mesmo caso que eu comentei. Foi exportado para a Alexa e para o Google Assistente. Continuando, o Samsung SmartThings. Aqui teve um pequeno detalhe. O que acontece? Os 3 funcionaram tranquilamente, tá? Mas o que acontece? O de um botão normal, o de 2 botões também foi normal, né? Inclusive eu estou deixando aqui para vocês, quando você coloca o de 2 botões, você precisa entrar lá no site, no Groove, né? Que é accounts.smartthings.com, fazer a alteração dele, o tipo, para Zigbee Multi-Switch. E aí vão aparecer os 2 botões. No caso do de 3 botões, eu fiz essa alteração, mas infelizmente só apareceram 2 botões. Mas até o momento eu não vi esse controlador específico para ele, tá certo? Então vamos considerar que inicialmente eles funcionam de 1 e o de 2 botões perfeito no SmartThings. No Zigbee 2MQTT, os 3 funcionaram, 1, 2 e 3 botões. Agora vamos aqui aos hubs que infelizmente não reconheceram, né, os interruptores. Primeiramente, o da Philips Hue foi até uma surpresa para mim, porque geralmente reconhece esses tipos de dispositivos, então, infelizmente, não apareceram lá. Outro hub que, ao meu ver, eu acho que não era mais surpresa, e que eu acho que eles precisam urgentemente melhorar isso, são os hubs que existem aí nos dispositivos da Amazon, né? O Echo 4, o Echo Show 10, o Echo Studio. Ali, para não variar, né, eles reconheceram só o de 1 botão, né, e os outros que são 2 e 3 botões também só 1 botão. Então é o que eu falei, a Amazon tem que melhorar isso urgentemente, porque esses hubs acabam não valendo a pena por não reconhecerem nada aí que tem 2 e 3 canais. No hub da Xiaomi, infelizmente, também não funcionou. Vamos aqui então falar agora sobre repetição de sinal. Os interruptores, né, por padrão, que tem neutro, a grande maioria, tá? Eu não vou falar que é 100%, porque eu já vi interruptores com neutro que não fazem repetição Zigbee, tá? Então tenham cuidado com isso. Eu vejo muita gente... Já comprei esse interruptor e não repete sinal. Infelizmente, você deveria ter primeiro perguntado ao vendedor se repete ou não. Mas aqui eu tive uma surpresa muito boa. Por quê? Os interruptores com neutro fazem repetição de sinal, sim. E os sem neutro, geralmente não fazem. Mas esses aqui fazem sim repetição de sinal. Então todos eles, independente se foi com neutro e sem neutro, são repetidores de sinal numa malha Zigbee. Ponto mais do que positivo para esses interruptores. Então, ao meu ver, nisso aqui, a ZMSmart acertou e muito, tá, gente? Então, falando aqui da instalação desses interruptores. Primeiramente,
A versão que tem neutro, né, você precisa passar o neutro, porque hoje as instalações só chega a fase e o retorno que vem ali da lâmpada. Então você vai precisar energizar o interruptor também puxando o neutro. Eu particularmente prefiro essa versão com neutro. Claro que, como as versões aqui nesse caso sem neutro também são repetidoras de sinal, pode ser que ele se torne uma boa opção. Mas eu não gosto. Por quê? Hoje, né, as lâmpadas aí, elas têm pouca potência energética, né? Igual, por exemplo, essa aqui é só 6 watts. Enquanto as mais antigas, essa incandescente, ela tinha 60 watts. O que acontece? Por exemplo, se você tiver uma lâmpada dessa incandescente, você não precisa passar o capacitor, né, que você faz aquela instalação de um capacitor, colocando ele aqui em cada polo da sua lâmpada, para poder aumentar essa potência energética e, consequentemente, energizar aí o interruptor. Se com o capacitor continuar piscando, o ideal é que às vezes você coloque um capacitor mais potente, né? Independente disso, eu particularmente ainda vou dar preferência sempre para a versão com neutro. Mas o que eu achei então desses interruptores novos da ZM-Smart? Primeiramente, né, como eu já comentei, para mim são os mais bem acabados que eu já vi até hoje, tá, gente? Eu não tenho por que mentir sobre isso, porque eu já peguei muitos interruptores, inclusive eu tô com um touch aqui, ó. O acabamento na parte traseira, no encaixe, eles são bem mais simples, bem mais, assim, até grosseiros em relação a esses aqui. Então, quando eu abri a caixa, a primeira coisa que eu percebi é o acabamento. Um ponto que eu não gostei são os LEDs dos interruptores. Por quê? Primeiro, eles sempre ficam acesos se o interruptor estiver desligado. Então isso, dependendo do local que você fizer a instalação, vai incomodar. Com certeza. Segundo ponto, os LEDs são fortes, então eles vazam um pouco aqui pelo canto do interruptor. Então isso é uma coisa que eu não gostei. Eu já comentei com a ZM-Smart sobre isso. Eu já tive um retorno que vai ser melhorado isso aí, mas eu não tenho data, não posso dizer. Não sei nem quando vai ser feito, mas ela já me deu um retorno que vai ser melhorado isso sim. Principalmente a parte, né, dele desligar o LED quando tiver desligada a luz. Isso para mim é muito importante mesmo. Se você colocar uma instalação no seu quarto, aquilo vai te incomodar. Mas se eu usaria esses interruptores, usaria sim, com certeza. Inclusive, para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu fiz a instalação desses interruptores na casa da minha mãe, tá? Lá não tive problema quanto ao LED, porque os interruptores não ficam de frente lá no quarto, então não deu esse problema nenhum aí, não foi o suficiente para incomodar ninguém. Então, como eu disse, foram as escolhas que eu coloquei na casa da minha mãe e que no futuro, né, aqui no caso eu vou precisar verificar esses LEDs para ver se eu consigo, às vezes, abrir ou dar uma melhorada enquanto a ZM-Smart não lança essa atualização, eu escolheria esses também para minha casa, tá bom? Então é isso, pessoal. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.